Olá, aluno! Seja bem-vindo à nossa disciplina Gestão de Micro e Pequenos Negócios. E o nosso tema é Comportamento Organizacional. E a nossa agenda é a seguinte. Comportamento organizacional. Iremos abordar o tema Comportamento organizacional visando compreender, prever, explicar e, se necessário, alterar os comportamentos das pessoas dentro das organizações. Devido à grande concorrência mercadológica que vivemos hoje, onde para as empresas já não existe o grande diferencial na matéria em si produzida, ocorre uma busca maior em diferenciais no recurso humano. Para entendermos essa nova visão estratégica, precisamos conhecer um dos principais pilares que sustentam a empresa, que é o comportamento organizacional. O comportamento organizacional é o estudo do funcionamento e da dinâmica das organizações e de como os grupos e os indivíduos se comportam dentro delas, principalmente quando dialogamos a respeito de instituições familiares de pequeno e médio porte. Seja de pequeno, médio ou grande porte, as empresas possuem sua própria cultura organizacional e seus valores definidos. Algumas delas influenciam positivamente os funcionários e tornam-se referência por sua conduta e organização. É extremamente importante definir com precisão as ações que a empresa deve produzir para promover, por meio de missão, visão e valores, o comportamento organizacional que ela espera de seus colaboradores. O comportamento organizacional avalia o impacto que o indivíduo ou grupo provocam no microambiente, ou seja, dentro da empresa, com o objetivo de melhorar a eficácia, a produtividade e os resultados de seus colaboradores, reduzindo o absenteísmo e a rotatividade para promover a cidadania organizacional. Diante do exposto, vimos a importância desse estudo para as organizações. Como a organização é um sistema cooperativo racional, ela somente pode alcançar seus objetivos se as pessoas que a compõem coordenarem seus esforços a fim de alcançar algo que individualmente jamais conseguiriam. Toda empresa necessita de uma boa equipe, onde todos estejam dispostos a concentrar suas forças e energias para trabalhar em equipe. Um trabalho, para ser bem desenvolvido, necessita que as pessoas estejam envolvidas no projeto e dispostas a sempre buscar as melhores soluções para resoluções daqueles problemas. Assim, concluímos que as pessoas que compõem a empresa devem dar o melhor de si para fazer com que os processos de negócio, concluímos que as pessoas que compõem a empresa devem dar o melhor de si para fazer com que os processos de negócios ocorram de forma otimizada. Aqui temos um tópico que merece um destaque. Ele diz que o comportamento organizacional é um campo de estudos que investiga o impacto que os indivíduos, grupos e a estrutura têm sobre o comportamento dentro das organizações, com o propósito de utilizar esse conhecimento para promover a melhoria da eficácia organizacional. Por estudar o impacto que os indivíduos e grupos têm sobre esses comportamentos, muitas empresas investem em treinamentos e capacitações para seus colaboradores, abordando esse tema. Logo, após conhecer mais profundamente sobre o comportamento organizacional, as pessoas, ou seja, os colaboradores, buscam melhorar cada dia, buscando assim o sucesso nos projetos junto com sua equipe. Se formos analisar de forma mais profunda, as empresas de micro e pequeno porte, na sua maioria, possuem uma gestão familiar, ou seja, muito focada em seus valores, na hierarquia familiar e nos laços familiares, de subjugação e convivência. Utilizando-se de uma cultura familiar já pregada pelos patriarcas da família, daí surgem os chamados choques psicológicos, muitas vezes culminantes na desarmonização da organização e no aparecimento de várias psicopatologias laborais desnecessárias. Como as micro e pequenas empresas, em sua maioria, são formadas por familiares, como vimos anteriormente,
existe uma certa dificuldade em aceitar novas visões e mudanças de mercado. Essas pessoas que compõem a empresa geralmente têm uma visão voltada aos valores e comportamentos familiares, o que podem vir a prejudicar a empresa em sua administração como um todo. Assim, compreendemos que essa visão necessita ser mudada. Caso contrário, o empresário irá encontrar sérios problemas em sua gestão, o que pode afetar a empresa e até chegar a levá-la à falência. Entender o comportamento organizacional é fundamental na dinâmica de manutenção e melhoria dos processos de gestão de pessoas, pois baliza o trabalho dos líderes e confere a estes a possibilidade de prever e, especialmente, evitar problemas individuais ou coletivos entre os colaboradores, bem como estruturar métodos de liderança e estratégias de gestão efetivas para o alcance de metas e resultados desejados. Diante dos aspectos apresentados, concluímos que um comportamento organizacional nada mais é do que o conjunto de comportamentos e atitudes praticadas pelas pessoas que compõem a empresa. As pressões sobre as empresas são cada vez maiores, exigindo das pessoas e principalmente de seus gerentes maneiras diferentes e seguras de se alcançar melhores resultados. Tudo isso está totalmente ligado à forma como as pessoas se comportam dentro das organizações, ou seja, de seu ambiente de trabalho. Pesquisas indicam que admite-se pelo currículo e demite-se pelo comportamento. Vale frisar que o currículo é o cartão de visita para os profissionais. É por meio dele que as empresas medem os conhecimentos técnicos dos candidatos. Na era da revolução da informação, nada dá mais status que o conhecimento. Vale salientar que hoje em dia o comportamento pesa bastante na vida profissional dentro de uma empresa. Nos últimos 20 anos, os empregadores passaram a buscar competências que vão além da formação, capacidade técnica e tempo de permanência nas empresas anteriores. São valorizadas as características como excelente postura e comunicação, facilidade de relacionamento interpessoal, criatividade para promover melhorias e potencial para a evolução. Continuando a falar do comportamento organizacional, é aí que entra o papel dos executivos, que é o que iremos abordar. O que fazem os executivos? Como estávamos falando sobre o que fazem os executivos, surge a seguinte pergunta: para que serve esse estudo do comportamento organizacional? Onde entra essa função do executivo ou dos administradores? Existem alguns tópicos que merecem destaques. São eles: planejamento, organização, liderança e controle. Nós vamos ver em detalhe cada uma dessas funções. Quando falamos de organização, queremos falar sobre organizar os recursos disponíveis para realizar aquilo que foi planejado, fazer a distribuição das tarefas, das autoridades e dos recursos materiais entre os membros da organização. Essa é uma das tarefas dos executivos. Logo após, vem o planejamento. O que seria esse planejamento? Ele engloba a definição das metas da organização, o estabelecimento de uma estratégia geral para o alcance dessas metas e o desenvolvimento de um conjunto abrangente de planos para integrar e coordenar as atividades. Quando a gente fala, mais uma vez, das funções dos executivos, eles vão determinar quais as tarefas devem ser realizadas, quem vai realizá-las, como essas serão agrupadas, quem se reporta a quem e em que instância as decisões serão tomadas. Logo após, vem a questão da liderança, ou seja, liderar. Quando falamos em liderança, inclui a motivação dos funcionários, a direção do seu trabalho, a seleção dos canais mais eficientes de comunicação e a resolução dos conflitos. E, por fim, o controle. Eu planejo, eu organizo, eu lidero a minha equipe e no final eu vou controlar, ou seja, eu vou realizar o monitoramento das atividades para assegurar que elas sejam realizadas conforme o planejado e a correção de quaisquer desvios significativos. A administração é uma atividade executada por pessoas que possibilita alcançar o objetivo de uma organização previamente definido, de forma eficaz e com maior eficiência.
Depois dos tópicos abordados, compreendemos que comportamento organizacional nos traz a importância do desenvolvimento do comportamento humano dentro de uma organização. Busca tratar com exclusividade dos seus indivíduos, grupos e de toda a sua estrutura sobre o comportamento dentro das organizações e tudo isso é para que haja atitudes e motivação e assim promover a melhoria da eficácia organizacional. As organizações devem ser capazes de mudar de forma constante e positiva, nessa época cheia de desafios. A frase acima nos mostra a necessidade de mudança, de busca contínua de novas ideias, objetivando a transformação das organizações, com o intuito de melhorar a sua eficácia, buscando o aperfeiçoamento para que a organização possa desenvolver um trabalho produtivo e dinâmico entre os componentes. Portanto, as empresas devem investir cada vez mais em consultorias e treinamentos voltados para o tema comportamento organizacional, contribuindo assim para o seu desenvolvimento, melhoria nos processos e motivação de seus colaboradores. Ficamos por aqui.